Abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Nós não faremos nesta noite um estudo sobre o livro de Apocalipse, mas antes, considerando apenas, termos unicamente esta oportunidade, nós vamos então trazer um estudo, uma orientação, uma exortação aos irmãos a que se apropriem do livro de Apocalipse e sem medo e sem reservas queiram e sintam de fato o desejo de ler este livro, de estudar este livro e de extrair as preciosas lições que esse livro nos traz. Uma das motivações que nós temos para tratar deste assunto nessa noite, sobre a relevância do livro de Apocalipse, é o fato de que esse já tem sido o nosso assunto na classe de jovens, por ocasião da escola dominical, já há algum tempo. E nós temos avançado, então, no estudo deste livro de uma maneira mais detalhada, né? Mas para essa noite, eu quero fazer, então, essa introdução e esse convite aos irmãos para que queiram bem esse livro, que não fala de caos, que não fala de acontecimentos terríveis, isso em relação, evidentemente, para aqueles que são os salvos em Cristo Jesus. Nós faremos, então, introdutoriamente, e não queremos fugir desse trecho do livro de Apocalipse, apenas do capítulo 1. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente em suas Bíblias aí, Apocalipse, capítulo 1, todo o capítulo. Apocalipse, capítulo 1. Assim nos fala a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus em oração? Santíssimo Pai, nós nos encontramos aqui nesta noite diante da Tua palavra e te pedimos, ó Pai, o esclarecimento. Molda, ó Deus, as nossas mentes para que possamos compreender a Tua verdade, a relevância, ó Deus, deste livro que o Senhor preservou e que o Senhor fez com que chegasse até as nossas mãos. E nesta noite, ó Pai, queremos falar, ainda que de uma maneira introdutória, a respeito, ó Deus, desta Tua palavra, desta Tua verdade, das Tuas promessas, ó Pai, e do Teu cuidado para com a Tua igreja. Abençoe-nos, dá-nos, ó Deus, condições para tal, e abençoe-nos, ó Deus, aqueles irmãos que porventura nos assistem e aqueles que nos assistirão. Sejam, ó Deus, abençoados em o nome de Cristo Jesus. Assim é que oramos. Amém. Meus amados irmãos, o livro de Apocalipse, ele é tido como um livro de difícil compreensão. E o livro de Apocalipse também é tido como um livro que fala apenas de tragédias, né, de fatos, como já se tornou popular, fatos apocalípticos, né? Fatos que remetem à nossa cabeça e à nossa reflexão a um momento de destruição, a um momento onde o fogo arde, as coisas desabam e tudo é um caos. Isso se tornou tão comum no popular que quando nós queremos dizer, né, que alguma coisa de muito ruim aconteceu, alguma coisa de muita destruição aconteceu, nós dizemos que ali houve, então, um fato, um acontecimento apocalíptico. Mas a realidade deste livro precioso, o qual o Senhor Deus escolheu revelar ao seu apóstolo João, ele é muito contrário àquela imagem que nós acabamos de comentar e que é formada em nossa mente quando nós falamos dessa palavra Apocalipse. Na verdade, o que nós temos em mãos aqui, meus irmãos, é um livro de extrema relevância para a Igreja do Senhor Jesus, principalmente nos dias nos quais vivemos, onde as coisas estão, de fato, transtornadas, as pessoas estão com opiniões transtornadas, fazendo de cada um a sua própria verdade, onde então, por conclusão, não há mais verdade alguma, pois se todos detêm a verdade, então não há verdade, pois se cada um tem a sua própria verdade, não há uma verdade, então, absoluta. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos apresenta aqui, introdutoriamente, nesse capítulo de número 1, a visão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que esteve morto, mas hoje vive e viverá, como ele mesmo declara, pelos séculos dos séculos.
E essa visão, meus irmãos, é uma visão inspiradora para a igreja, porque enquanto para o mundo, para aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, não crê na sua vinda, não crê no seu plano de salvação, para essas pessoas o Apocalipse de fato é um caos, de fato é um momento de destruição, mas para o povo de Deus, para mim, para vocês, meus irmãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham à distância, o Apocalipse é um livro que traz tremenda alegria, pois ele já inicia numa interação do seu servo João, do servo de Jesus Cristo, por nome João, numa visão onde o próprio Cristo lhe aparece, lhe dando assim a certeza absoluta de que a sua fé não era em vão, de que aquele momento de martírio que João estava passando na ilha de Patmos não era em vão, pois nós bem sabemos que João estava preso, tinha sido isolado do povo de Deus, na expectativa de fazer cessar a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. E curioso pensar sobre isso, porque o pastor Hernandes vai dizer em seu comentário a respeito desse livro, que ali Domiciano, que era o imperador da época, perseguindo a igreja, aquele que arrogou para si mesmo o título de Deus, né? E que por isso pagou alto preço, mas Domiciano, pensando em fazer cessar este evangelho, fazer cessar a mensagem de Jesus Cristo, de uma vida eterna, de uma vida gloriosa para o seu povo ao lado dele, ele acabou fazendo com que fosse produzido, talvez, o maior incentivo para que uma igreja que vivia um momento de perseguição pudesse continuar. Pois aquela igreja que estava sendo morta, perseguida, perdendo seus bens, sendo vendida como escrava, sendo massacrada nas arenas, né? E na arena, melhor dizendo, do Coliseu, esta igreja precisava de uma palavra de ânimo, de uma palavra que certificasse a ela mesma, a igreja, de que valia a pena viver o evangelho de Jesus Cristo e até mesmo morrer pelo evangelho de Jesus Cristo. E Deus, então, providencia em sua infinita sabedoria este livro, que falava àquela igreja: olha, o Jesus Cristo que esteve morto venceu, e está vivo, e viverá pelos séculos dos séculos. E manda esta mensagem, então, à sua igreja, conforme relatado aí nos versos de número... No verso de... Perdão, irmãos, a página virou aqui. Aí, ó, está escrito aí no verso de número 11, né? Esse livro deveria ser mandado às 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em outras palavras, era uma mensagem, é um livro que pertence à igreja. Vejam os irmãos que estas promessas descritas nesse livro falam a respeito da vitória de Jesus Cristo. Falam a respeito do triunfo de Jesus Cristo, e assim como ele mesmo nos disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele havia vencido o mundo, ele está então mais uma vez reforçando esta igreja para que ela tivesse bom ânimo. Hoje, nós passamos muitas dificuldades, o mundo de hoje quer que nós nos calemos, quer que nós privatizemos a nossa fé. Em outras palavras, se você tem a sua fé, fique quietinho no seu canto, não diga nada a ninguém, não fale nada, não comente sobre a sua fé, enfim, fique quieto. Porque se você falar, e principalmente falar contra as práticas deste mundo que contrariam a palavra de Deus, você estará errado, pois não existe uma verdade absoluta, que, aliás, como já falei, é muito o contrário do que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia traz a informação sobre Jesus Cristo de Gênesis a Apocalipse. E esse mesmo Jesus Cristo diz que ele é o caminho e a verdade e a vida. E diz mais, que ninguém vai ao Pai se não for por meio dele, Jesus Cristo.
E é curioso nós pensarmos sobre isso, meus irmãos, porque como um artigo da língua portuguesa, um artigo traz-nos tamanho problema. Se Jesus Cristo tivesse dito que ele era um caminho, nós não teríamos problema algum. Mas como ele disse que ele é o exclusivo, único e inalterável caminho, aí nós, enquanto Igreja de Jesus Cristo, servindo e seguindo a este Jesus Cristo, passamos a ter uma dificuldade, a ter um problema de falar para as pessoas que não existe outro caminho, que não há outra alternativa de salvação e que não há outra alternativa de redenção senão em Jesus Cristo, o Senhor da igreja, que está preocupado com a igreja e está preocupado com as dificuldades que essa igreja enfrenta nesse mundo. Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar para você guarde aí no seu coração, em primeiro lugar, que este livro é importante para a sua vida. Esse livro vai tratar a respeito dos aspectos de que a história não está solta, de que a história não está andando ao léu ou ao seu bel prazer, ou nas qualidades do caos, se é que existe qualidade no caos, que a história da humanidade não está simplesmente deixada, né, a caminhar de maneira aleatória, mas a história da humanidade está regida sobre este Jesus que fala com João. E nas mãos desse Jesus, a história da humanidade vai ter um fim. E que nas mãos desse Jesus, a história da igreja tem um propósito todo especial, de que onde ele estiver, estejamos nós também com ele. E então, o livro de Apocalipse não é um livro para ficar encoberto, não é um livro para nós isolarmos, mas é um livro onde nós podemos nos deleitar com a graça redentora de Jesus Cristo, com a certeza de que esse nosso Senhor volta para resgatar a sua igreja, com esta alegria da esperança de que tudo nós podemos enfrentar neste mundo, até mesmo a morte, se necessário for, na certeza de que nós alcançaremos o triunfo em Jesus Cristo. E, meus irmãos, o apóstolo João, quando ele inicia a proposta desse capítulo de número 1, ele se identifica como apóstolo do Senhor, ele se identifica como participante do reino, e ele se identifica como aquele que compartilha as nossas dificuldades neste mundo. Ele se coloca, meus irmãos, não acima de nós, acima da igreja, mas ele se coloca numa posição de igualdade, dizendo dele mesmo que ele é participante do reino, que ele é um de nós e que ele vive os mesmos sofrimentos que são contemplados na vida da igreja. E, meus irmãos, aqui nós tiramos uma importante lição para nós. Às vezes nós ficamos, muito entristecidos com as coisas que nos sobrevêm, ou com as coisas que sobrevêm aos nossos entes queridos, aqueles que nós amamos. E às vezes isso nos causa angústia tamanha que chegamos até a questionar, mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ou por que isso está acontecendo com aquele ou aquela a quem amo? Por que essas coisas nos atingiram? Mas o fato, meus irmãos, é que João vai mostrar que as dificuldades dessa vida, elas são um componente na vida do cristão. Pois aquele que é cristão e cristão de fato, está no mesmo barco que João estava, está na mesma posição que João estava, que sendo participante do reino, ainda que não alcançando o reino em sua completude, aqui e agora, pois ainda não está consumado aquilo que está nos reservado, aquilo que nos está reservado, melhor dizendo, mas nós já experimentamos uma parte do reino, mas é bem certo que uma parte ínfima, uma parte muito pequena do reino, é aquilo que nós desfrutamos na participação aqui na face dessa terra. Eu ouso dizer que, na verdade, aqui nessa terra nos estão reservadas as aflições e as dificuldades.
Mas isso não é para nós entristecermos. Isso não é para nós desanimarmos do caminho. Mas para que nós tenhamos a certeza, meus amados irmãos, que somos de fato parte desse reino, como João informa, que ele não estava acima dos demais irmãos, não estava acima da igreja e não estava acima de nós, hoje, igreja, muito tempo depois dele. Estamos todos no mesmo barco. Daí, meus irmãos, a necessidade de nós orarmos uns pelos outros. Porque enquanto muitas vezes você está vivendo um momento de maior deleite, um momento de maior tranquilidade, onde vai tudo bem no emprego, vai tudo bem em casa, vai tudo bem com a família, vai tudo bem no ambiente da igreja, mas há outros irmãos que não estão tão bem assim. E eles precisam das nossas orações. E João estava aqui sendo instrumento do Senhor, da preocupação do próprio Deus para com a sua igreja, deixando esse relato de ânimo, deixando esse relato de vigor, esse relato de esperança. Mas, meus amados irmãos, esta revelação dada por Deus ao apóstolo, seu servo João, ele diz, olha, no verso de número 3, acompanhe aí comigo, por gentileza, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Uma outra lição importante que nós precisamos levar em nossos corações nessa noite, meus irmãos, é a de que caminhar na orientação da palavra de Deus é algo que mantém o servo de Deus em guarda, em atenção. Em outras palavras, meus amados irmãos, quando nós não ouvimos as palavras da profecia, e isso me refiro à Bíblia como um todo, quando nós não ouvimos as palavras registradas e deixadas para nós, inscritas no livro de Apocalipse, quando nós não temos guardado em nossos corações a palavra do Senhor, sempre a refrescar a nossa memória de que o nosso reino não é neste mundo, a nossa vida não é aqui, de que nós estamos apenas peregrinando nesta terra, nós somos levados a esquecermos da realidade descrita por João no livro de Apocalipse, quando afirma que o tempo está próximo. Nós devemos sim, meus irmãos, viver a nossa vida, comer, beber, trabalhar, estudar e fazer as coisas próprias do nosso tempo e da nossa geração, negociar, vender, comprar, mas nunca nos esquecendo de que o tempo está próximo. Essa talvez, meus irmãos, seja a verdade mais desacreditada dos nossos tempos. Pois a própria cristandade não tem vivido de uma forma a se posicionar como alguém que está alerta, como alguém que está preparado diante deste aviso de que o fim está próximo. Às vezes consideramos em nossos corações coisas como alguns por aí dizem: ah, mas o meu bisavô já dizia que o tempo estava próximo e meu bisavô morreu, depois morreu meu avô, depois morreu, sei lá, meu pai, minha mãe, e até hoje esse Jesus Cristo que disse que ia voltar em breve, não voltou. Nós bem sabemos, meus amados, que o tempo de Deus não tem nada a ver com o nosso tempo. O nosso tempo é contado, o nosso tempo é acelerado, o nosso tempo é estritamente tabelado e dividido. O nosso tempo é o tempo que se chama hoje, mas o tempo de Deus, este habita na eternidade. Assim como a palavra vai nos ensinar que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é a mesma coisa que um dia.
A única coisa que nós precisamos extrair da informação do verso de número 3, lido há pouco, é que nós precisamos estar prontos, precisamos estar alertas, precisamos ser encontrados como obreiros que não têm de que se envergonhar. E como nós, os cristãos, e eu digo nós porque todos nós falhamos em algum ponto da lei, em algum ponto da verdade. O importante é estarmos, no entanto, numa luta pela santidade, pela nossa própria santificação e pela santificação do povo de Deus e da igreja. É não desistir dessa luta, é estar preparado para que quando Jesus Cristo de fato vier e voltar, nós não sejamos apresentados de um lado que nós não gostaríamos de estar, para ouvir o que nós não gostaríamos de ouvir, antes, para que possamos de fato ouvir o vinde benditos de meu Pai. Meus amados irmãos, João prossegue, mandando essa carta às 7 igrejas, com uma recomendação muito séria. Olha, as palavras que estão escritas neste livro, você não deve encobri-las, você não deve guardá-las para si mesmo, você não deve colocá-las em segredo, mas você deve apresentar as palavras deste livro às igrejas de Deus espalhadas na Ásia. E essas igrejas, e meus irmãos, elas foram no passado as nossas representantes como igreja de Cristo nos dias de hoje. Então se vê que essa carta, ela é endereçada e ela é de propriedade nossa, igreja do Senhor dos dias de hoje. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte aspecto, de que este Jesus Cristo que fala com João aqui, ele não é aquela figura, e isso é de extrema relevância para nós, para que nós percebamos a glória e a vitória de nosso Senhor Jesus. Quando nós pensamos em Jesus Cristo hoje, muitas vezes, nós pensamos no Jesus Cristo, né? Talvez essa imagem ocorra na mente dos irmãos, aquele Jesus Cristo abatido, aquele Jesus Cristo ensanguentado, aquele Jesus Cristo crucificado, aquele Jesus Cristo esbofeteado, cuspido, chicoteado, esmurrado, aquele Jesus Cristo suando gotas de sangue no Getsêmani. Por vezes a imagem que vemos em nossa mente é aquele Jesus Cristo crucificado. E João, então, diante desta visão, a visão que ele mesmo tinha, a visão que ele mesmo se lembrava de Jesus Cristo, pois nós sabemos que João foi o apóstolo que esteve ali aos pés da cruz, juntamente com Maria, mãe de Jesus, e que viu o encerramento da vida de Jesus, onde ele rendeu o seu espírito e disse as palavras de que estava tudo consumado. E aquela imagem de Jesus Cristo ali morto, aquela imagem de um Jesus Cristo crucificado, habitava também o seu coração, como por vezes é a imagem que vem à nossa mente quando nós pensamos em Jesus Cristo. E então, o Senhor Deus, por providência divina, apresenta a este servo dele, o apóstolo João, uma nova imagem. Uma imagem de um Jesus Cristo glorificado, de um Jesus Cristo que agora reinava e que tinha em suas mãos todo o poder, que tinha em suas mãos toda a autoridade, um Jesus Cristo que veio para vencer, é vencedor, um Jesus Cristo Deus. E aí vai falar dos seus cabelos brancos como a neve, do seu rosto, que brilhava como o sol na sua força, vai falar dos seus pés como bronze polido, das suas vestimentas alvas como a neve, da sua cinta cingida à altura do peito de ouro, vai falar dos seus olhos como fogo,
vai falar a respeito de um Jesus Cristo que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, meus irmãos, isso é um convite, que é uma terceira lição que nós podemos tirar desse texto para nós, que quando nós pensarmos em Jesus Cristo, de maneira alguma nós devemos pensar naquele pobre homem, naquele coitado, arrasado pelas multidões, arrasado pelas autoridades de sua época, mas antes nós precisamos pensar em um Jesus Cristo vencedor, em um Jesus Cristo vitorioso, em um Jesus Cristo revestido de toda a autoridade, de toda a glória, em um Jesus Cristo que detém em suas mãos todo o poder. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a imagem que se forma em nossa mente, ela precisa ser trocada urgentemente pela imagem daquele que vem para resgatar a sua igreja sobre as nuvens, com o seu séquito de anjos, com as trombetas e o alarido de multidões. Esta imagem gloriosa é a imagem que nós aguardamos. É a imagem que nos faz caminhar, que nos faz perseverar. É a imagem, meus irmãos, da nossa recompensa, do nosso resgate enquanto propriedade de Jesus Cristo. De maneira alguma nós podemos permitir que os nossos corações sejam tomados pela desesperança, sejam tomados pelos temores deste mundo, pois nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E João vai nos alertar a respeito dessas coisas, trazendo então essa visão do verso de número 9 em diante, de um Cristo glorificado, de um Cristo ressurreto, um Cristo que não tem, na verdade, adversários, pois ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Meus amados irmãos, eu gostaria de concluir dizendo que este mistério do livro de Apocalipse não é, na verdade, um mistério encoberto, mas é uma propriedade, uma herança, ouça bem, uma herança deixada por Deus para a sua igreja, para motivá-la, para conceder ânimo, para conceder esperança e para conceder propósito na nossa perseverança em Cristo Jesus. É um livro de relevância e é um livro que pertence a você, pela dedicação do próprio Filho de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos pensar nas coisas que breve devem acontecer. Amém?